Olá, boa tarde a todos. Vamos aqui para mais um tópico. Gente, então a gente estava estudando na aula passada sobre a estrutura do balanço orçamentário. Então, na aula passada eu estudei e descrevi a estrutura do balanço orçamentário de acordo com a Lei 4.320 de 1964. Agora vamos ver como ficou a estrutura do balanço orçamentário de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, nesse manual, tem como que é estruturado as contas do balanço. Então, tem-se 3 quadros. Nesse primeiro quadro, o que se fala? Fala sobre as receitas, né? Então, há uma descrição das receitas e da despesa, e essas despesas e receitas são detalhadas, né, classificadas de acordo com a sua categoria econômica, de acordo com a origem, no caso das receitas, e de acordo com o grupo de natureza, no caso das despesas. Então, esse é o primeiro quadro. Então, temos lá um quadro onde na primeira coluna temos ali os tipos de receita, se é receita corrente ou receita de capital. Aí vai subdividindo as receitas em subitens, ou seja, vai especificando cada vez mais qual que é a fonte dessa receita. E para as despesas do mesmo jeito, né? Tem ali o grupo das despesas correntes, despesas de capital. Aí vai subdividindo que tipo de despesa é essa? É uma despesa de investimento, é uma despesa de refinanciamento e tal. Então, é assim que o MCASP, ele classifica, estrutura o balanço orçamentário. Então, no primeiro quadro, tem a definição da receita e das despesas. E no segundo quadro, o que tem? Ele fala sobre a execução dos restos a pagar não processados. E nesse segundo quadro, ele traz os restos a pagar de acordo com a natureza da despesa. Então, a primeira coluna que temos ali de restos a pagar não processados, vem falando o tipo de resto a pagar, se veio oriundo de uma receita de capital, de uma receita corrente, aí especifica qual que é o tipo de resto a pagar que temos ali. Então, nesse quadro, temos 3 tipos de restos a pagar não processados, que são aqueles inscritos, que foram inscritos em exercícios anteriores ou até 31 de dezembro. Temos os restos a pagar, restos a pagar não processados que foram pagos, e também temos aqueles cancelados. E a última coluna desse quadro traz-se o saldo, né? Então, faz assim, soma e desconta e tem um saldo final. E o terceiro quadro desse balanço orçamentário de acordo com o MCASP, ele fala sobre a execução dos restos a pagar processados. Então, igual no restos a pagar não processado, aqui também temos os restos a pagar de acordo com a natureza da despesa, se é despesa de capital, se é despesa corrente. E aí traz os restos a pagar inscritos, os restos a pagar pagos e os restos a pagar cancelado. E a última coluna traz-se o saldo dos restos a pagar. Aí, falando no primeiro quadro ainda, que ele fala das receitas e das despesas, tem uma questão que a gente deve prestar muita atenção, que é com relação ao déficit e o superávit orçamentário. Então, para fazer um equilíbrio desse balanço orçamentário, o que acontece? Eles pegaram o déficit orçamentário e colocaram na coluna das receitas, e o superávit orçamentário, para fazer aquele equilíbrio, eles colocaram na coluna das despesas. Agora, o que é o superávit orçamentário? É a diferença positiva entre as despesas, entre as receitas e aquelas despesas que foram realizadas. Só há um superávit orçamentário quando as receitas arrecadadas são maiores que as despesas empenhadas. Agora vamos ver aqui alguns conceitos dos itens que estão nesses quadros, né? Então, ali no primeiro quadro, nós temos a primeira coluna. Essa primeira coluna, o que ela descreve? Descreve as receitas e despesas de acordo com a sua categoria econômica e a origem. A segunda coluna está escrito lá o previsão inicial no quadro das receitas e dotação inicial no quadro das despesas. O que quer dizer isso? A previsão inicial se refere àquele valor das receitas que estão descritas na LOA, no plano que já foi aprovado e tal. E a dotação inicial também refere ao valor das despesas que foram fixadas na LOA, então é aquele que está estabelecido lá na LOA, na lei.
Agora, a terceira coluna tem lá previsão atualizada e dotação atualizada. A previsão a gente sabe que é das receitas, né? Então, a previsão atualizada significa que houve uma correção nos valores das receitas, porque essas receitas sofreu o que pode ter provocado mudança nos valores para fazer essa correção. Então, vários fatores aqui, ó. O primeiro é em função de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito. Então, se houve excesso de arrecadação, aí você vai somar esse valor lá com o saldo inicial que você tinha da sua receita. E esses valores de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, esse valor de operações de crédito ele pode ser usado como recursos, fonte de recursos, né, para créditos adicionais. Porque toda vez que você for abrir um crédito adicional, você tem que indicar qual que é a fonte do recurso. E essa aqui é operações de crédito, essas operações de crédito aqui que eu acabei de citar, pode ser utilizada como fonte desses recursos para abrir os créditos adicionais. E qual que é o outro motivo que causou a atualização dos valores das receitas? É criação de novas naturezas de receitas diferente daquela que estava prevista na LOA. Isso é um novo motivo. Então, criou-se uma nova receita, aumentou o valor da receita, então vamos atualizar esse valor. Outro terceiro motivo seria o caso de remanejamento entre as receitas de diferentes naturezas. Então, nós temos remanejamento entre naturezas de receita. Tem uma receita de uma natureza, outra receita de outra, foi remanejado os valores. Isso vai alterar o valor inicial das receitas. Então, a gente tem que fazer uma atualização. E um outro motivo é que atualizações monetárias autorizadas por lei. Então, é permitido que se faça essa atualização monetária, atualizada desde que tenha sido aprovada pela lei, e que essas atualizações aconteceram após a aprovação da LOA. E o que é? Isso aí está na receita, na coluna das receitas. E na despesa, na coluna das despesas, tem lá o termo dotação atualizada. Por que a gente precisa atualizar o valor da dotação? Já tem o valor lá na LOA. O que será que acontece que a gente precisa atualizar? Então, acontece vários fatores. Um deles é quando a gente obtém créditos adicionais. Então, você faz a abertura de novos créditos adicionais. Então, você tem que pegar esse valor dos créditos que foram adicionados e somar com o valor da dotação inicial que você tinha. E também é feita uma atualização monetária dos valores. Aí você vai descontar aqueles créditos que foram anulados ou então cancelamento de dotações. Então, para você atualizar o valor da dotação, o que você faz? Soma os créditos que foram adicionados e desconta as anulações e os cancelamentos das dotações. Então, é isso. E agora temos a terceira coluna desse quadro, do primeiro quadro ainda, né? De acordo com o MCASP. Então, o que tem nesse terceiro quadro lá da receita? Tem, assim, receitas realizadas. O que significa receitas realizadas? Significa, gente, as receitas que foram arrecadadas. Então, só são realizadas aquele dinheiro que realmente entrou no caixa do governo, que foi a receita que foi arrecadada. Aí lá embaixo, dentro desse quadro, desse primeiro quadro, tem uma linha lá. E essa linha está escrito operações de crédito ou refinanciamento. O que significa isso? O que quer dizer? Então, operações de crédito ou refinanciamento são aquelas receitas que foram obtidas com a emissão de títulos públicos e também que foram obtidas através de empréstimos, inclusive aqueles empréstimos que são destinados ao refinanciamento da dívida pública. Então, é isso que tem nessa linha que está lá, operações de crédito e refinanciamento. Então, é uma receita que veio através da emissão de um título público ou então da aquisição de um financiamento pelo governo. E esses valores que são referentes ao refinanciamento da dívida, eles são separados em operações de crédito. Então, nós temos lá uma receita, e essa receita é oriunda de quê? Operações de crédito. E essa operação de crédito ela pode ser desdobrada em operação de crédito interna ou operação de crédito externa. E dentro dessa interna e externa ainda tem mais duas desdobrações. Então, pode ser uma operação de crédito interna, sendo uma dívida mobiliária ou então uma dívida contratual. E o mesmo acontece com a operação de crédito externa. Ela pode ser considerada uma dívida mobiliária ou então uma dívida contratual. Então, gente, para essas receitas que são referentes ao refinanciamento, esses valores são desdobrados dessa forma. Operações de crédito
que tem a extensão interna ou externa, e dentro do interno ou externo ainda é subdividido em dívida mobiliária ou dívida contratual, ok? E tem mais uma outra linha lá que a gente precisa entender o seu significado, que são saldos de exercícios anteriores. O que significa isso? Significa recursos que sobraram de exercícios passados, né? E que serão utilizados para custear despesas desse exercício corrente, do presente exercício. E essa sobra desse recurso pode ter vindo de 3 fontes. Quais são elas? Então, essa sobra pode ter sido oriunda de recursos arrecadados em exercício anterior. Então, arrecadou e sobrou. Pode ser devido a um superávit financeiro de exercícios anteriores, ou ainda de créditos adicionais autorizados nos últimos 4 meses do exercício anterior, e esses créditos são reabertos no presente exercício. Então, isso aqui costuma cair muito em prova, né? Então, esses créditos que foram reabertos você tem crédito adicional, que foi autorizado nos 4 últimos meses do exercício que está terminando. Então, esse crédito ele pode ser reaberto no próximo ano, no ano que recomeçar. Então tá, e aí com relação a esse valor do superávit financeiro, esse valor, ele tem ali esse superávit, onde que a gente vai colocar esses valores. Então ele pode colocar apenas em 2 colunas. Se esse superávit foi utilizado, veio da abertura de um crédito adicional, então você vai colocar ele na coluna de previsão atualizada da receita. Agora, se foi utilizado para o empenho de despesas, para pagar despesas, né? Aí esse superávit você vai colocar ele na coluna de receita realizada, ok? Agora, e sobre os restos a pagar, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre eles. Temos aqui os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores. O que significa isso? Nós temos os restos a pagar processados e não processados, né? Quando eles são inscritos em exercícios anteriores, significa aqueles restos a pagar que não são processados, né? E que eles não foram cancelados. Por quê? Porque tiveram o seu prazo de validade prorrogado. Então, isso que significa restos a pagar inscrito em exercícios anteriores. Por que esse resto a pagar não foi cancelado? Porque ele teve o seu prazo de validade prorrogado. Agora, nós temos um segundo tipo de restos a pagar, são aqueles inscritos em 31 de dezembro do exercício que acabou de acabar, né? Então, vamos dizer assim, do ano passado. O que significa esses restos a pagar inscritos em exercícios anteriores? São aqueles restos a pagar processados ou não processados, referente ao ano passado, ao exercício anterior, imediatamente ao exercício anterior. Então, porque a gente tem exercícios anteriores. Então, por exemplo, nós estamos em 2020, tem um exercício anterior, qual que é? 2019, 2018, 2017. Nesse caso aqui, restos a pagar em 31 de dezembro só se refere ao exercício imediatamente anterior, que nesse caso seria o exercício de 2019. Agora temos aqui, ó, os restos a pagar liquidados. O que significa? São aqueles restos a pagar não processados e que foram liquidados. Eles não foram processados e foram liquidados, vê se pode, né? Após a sua inscrição, só que eles ainda não foram pagos, né? Então, eles foram, ó, restos a pagar liquidados. São aqueles restos a pagar, eles foram inscritos em restos a pagar, mas eles não foram pagos. Agora temos aqui restos a pagar pagos. Quem são? São os restos a pagar não processados que foram liquidados após a sua inscrição e foram pagos. Então, esses restos a pagar pagos, são aqueles não processados que foram liquidados após a sua inscrição e foram pagos. E o último aqui temos os restos a pagar cancelados. Quais são esses? São aqueles restos a pagar que foram cancelados por falta de recursos, né? Ou então, três opções: eles foram cancelados por falta de recursos, ou eles foram cancelados porque tiveram a sua inscrição indevida, ou ainda eles foram cancelados para atender algum dispositivo legal, né? Então, tem alguma coisa que está errada e o juiz pediu para cancelar esse restos a pagar. Agora, gente, para terminar, eu vou falar que as principais alterações que ocorreram no balanço orçamentário temos o balanço orçamentário de acordo com a lei 4.320, que é de 1964, e temos de acordo com o manual. Então, o manual é o mais recente. O manual
de contabilidade aplicado ao setor público. Então, esse é o atual. Então, quais são as principais diferenças em relação ao balanço orçamentário do manual e da lei, né? Então, temos aqui 4 tópicos principais. O que é? O primeiro diz respeito à despesa orçamentária. Então, a despesa orçamentária, de acordo com o manual, ela passa a ser demonstrada por empenho, por liquidação e por despesa paga. E antes, como é que era de acordo com a lei? A despesa orçamentária era demonstrada por tipo de crédito, né? Esse tipo de crédito a gente viu lá, pode ser o crédito inicial ou os créditos adicionais. E uma outra coisa que mudou que houve a introdução, né, de linhas específicas para você descrever refinanciamento e amortização da dívida. Então, antes não tinha essa linha aqui de refinanciamento e amortização da dívida no balanço orçamentário da lei 6.404. Agora passou a ter. E passou a ter também mais uma outra linha, que foi para colocar o quê? O saldo de exercícios anteriores. A lei não descrevia, não tinha isso. E a última linha que foi criada foi aquela linha onde a gente vai descrever as reservas de contingências e os fundos para servidores públicos, que tem a sigla RPPS. Então, é isso.